A propaganda de guerra na Europa está a todo vapor. Seja na grande mídia ou nas redes sociais, qualquer pessoa que defenda mais guerra contra a Rússia está sendo ouvida. Como podemos possivelmente sair disso novamente? Essa é a questão que meu convidado de hoje está abordando. O autor e dramaturgo alemão Fabian Scheidler, que recentemente publicou um livro em alemão intitulado, se eu traduzir, Capazes de Paz, Como Podemos Parar de Criar Nossos Próprios Inimigos. Sr. Scheidler, seja bem-vindo. Obrigado por me receber. Vamos falar um pouco sobre isso. Para as pessoas que não estão diretamente presentes, como o senhor, na Alemanha ou na Europa, como descreveria o estado atual das coisas, o discurso público sobre guerra e paz com a Rússia? Estamos vendo na Europa, e especialmente na Alemanha, uma militarização que não víamos desde a Segunda Guerra Mundial. O governo alemão prometeu triplicar seu orçamento de defesa de 42 bilhões de euros por ano para 142 bilhões, ou 153, acho que esse é o número certo. Então temos um discurso que só conhece nós e eles. É preto e branco, o bem contra o mal. É como uma versão de Harry Potter da geopolítica. E qualquer pessoa que questione a narrativa de que a Rússia em breve invadirá países da OTAN é considerada simpatizante de Putin. E isso apesar do fato de que até os serviços de inteligência americanos, em seu relatório anual, afirmam que a Rússia não tem interesse em atacar a OTAN. Quero dizer, seria totalmente suicida, é claro. Mas ainda assim, nossos principais políticos, sejam eles dos verdes, dos conservadores ou dos social-democratas, colocaram em marcha uma máquina de propaganda que diz às pessoas: bem, não temos outra opção a não ser nos rearmar de uma forma inédita desde a Segunda Guerra Mundial, porque os russos estão chegando. E isso é um completo absurdo, é claro, embora a invasão russa da Ucrânia tenha sido um crime grave. Mesmo assim, não há uma visão realista da nossa situação. E, naturalmente, isso está sendo usado para sustentar o complexo militar industrial em um momento em que a Alemanha enfrenta muitos problemas. Economicamente, uma recessão de 2 anos, a mais longa da história alemã. Também vemos a militarização em todas as partes da sociedade. O exército alemão está indo às escolas para propagar sua narrativa de guerra, até mesmo em jardins de infância. Eles estão em toda parte, nos espaços públicos, enquanto o movimento pacifista se encontra em uma posição bastante fraca nessa situação. Quão prevalente você acha que isso é em toda a Europa? Porque na Alemanha, isso certamente é o caso. Você sabe como está a situação, digamos, na França ou na Itália? Minha impressão é que a Alemanha está particularmente beligerante no momento, mas há tendências semelhantes em outros países europeus. Sim, acho que isso é verdade. Na Itália, por exemplo, a situação é bem diferente. Se falarmos sobre a guerra em Gaza, a campanha genocida de Israel em Gaza, trabalhadores italianos entraram em greve contra o envio de armas para Israel. Então é uma situação diferente. Na França, por exemplo, há bastante resistência à militarização. O antigo governo, sob o primeiro-ministro Bayrou, teve de ser destituído porque não conseguiu aprovar no parlamento um projeto de cortes sociais que reduziria os gastos sociais em cerca de 40 bilhões de euros e não tinha maioria parlamentar. E na Espanha, em particular, os movimentos anti-guerra são bastante fortes. E eu acho que eles pressionaram o governo de Sánchez, o social-democrata, a ser o único governo da União Europeia que se recusou a atender à exigência de Donald Trump de aumentar o orçamento militar para 5% do PIB. A Espanha disse, bem, 2% é suficiente para nós. E acredito que isso se deve ao fato de haver muita oposição, tanto à campanha genocida de Israel em Gaza, quanto à militarização. Portanto, a situação não é tão desesperadora quanto na Alemanha e em outros países, mas ainda assim, os principais políticos, especialmente no Parlamento Europeu, são extremamente beligerantes. Eles estão até dispostos a seguir um caminho economicamente suicida.
Agora temos uma situação em que a Ucrânia está claramente perdendo a guerra. E isso já está claro há anos. Quero dizer, até o general Milley, ex-chefe do Estado-Maior do Exército americano, disse há 2 ou 3 anos que o Ocidente não pode vencer, que a Ucrânia não pode vencer essa guerra. E o chefe do exército ucraniano, Zaluzhny, disse a mesma coisa. Então há anos sabemos que a Ucrânia não pode recuperar os territórios que perdeu para a Rússia. Mas mesmo assim, a União Europeia continua insistindo nessa narrativa de que podemos vencer a guerra se apenas colocarmos mais dinheiro nela. Agora, os americanos deixaram de enviar qualquer dinheiro para a Ucrânia, e os europeus devem intervir, especialmente a Alemanha, para pagar a conta. E quero dizer, agora, eles estão tentando colocar as mãos nos ativos russos na Bélgica, cerca de 180 bilhões. Mas isso seria suicídio para a Bélgica, porque haveria processos legais contra a Bélgica e a União Europeia para devolver esse dinheiro. Segundo o direito internacional, não se pode confiscar esses fundos. Mesmo assim, eles estão tentando fazer isso, e isso arruinaria completamente a Europa como destino para investimentos internacionais. Porque investidores internacionais, especialmente do Sul global, não considerariam colocar seu dinheiro em bancos europeus, se os governos europeus pudessem apreendê-lo sempre que quisessem. Então acho que eles estão realmente, no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia, em pé de guerra por várias razões. E num artigo recente na New Left Review, na primavera de 2024, argumentei que a ideia é, como o Financial Times certa vez colocou, transformar o estado de bem-estar social europeu em um estado de guerra. Acho que esse é o programa que estamos enfrentando. Quero dizer, eles vêm tentando destruir o estado de bem-estar há décadas, dentro do marco neoliberal do Consenso de Washington. Conseguiram fazê-lo em parte, mas há muita resistência. E agora eles têm um argumento. Dizem, bem, os russos estão chegando. Precisamos colocar todo o nosso dinheiro nas forças armadas e não podemos mais arcar com o bem-estar social. Então quero dizer, essa é a agenda, tanto das elites políticas quanto do capital. Por que a esquerda está indo junto com isso? E não estou falando necessariamente do partido de esquerda, mas sim do SPD. Isso parece ser o consenso. E também, sabe, até mesmo na Suíça, o Partido Social Democrata, do qual eu sou de fato um membro contribuinte, uma das coisas de que não gosto é que eles estão tão dispostos a seguir essa narrativa de que, bem, os russos maus precisam ser enfrentados. Especialmente agora, no contexto europeu, das win-win-wits Jesuit 5% faziam as capacidades. Quer dizer, o Sr. Merz chegou a dizer que não temos mais dinheiro para o bem-estar social, o que é sempre o que a direita liberal diz quando o assunto é bem-estar social. Sempre há dinheiro para cortes de impostos, sempre há dinheiro para gastos militares. E agora eles parecem ter se concentrado em gastos maciços com o exército. Isso, é claro, significa que o exército será o único, ou melhor, todo o ambiente militar. Não é apenas a instituição, mas todo o ambiente que poderá gastar dinheiro se for para fins de defesa, certo? Isso levaria a uma militarização massiva de todos os aspectos da sociedade civil, não é? Sim, absolutamente. Quero dizer, 5% do PIB, preciso lembrar a todos, representa 50% do orçamento nacional nos países da OCDE. Normalmente, o orçamento nacional do governo central é cerca de 10% do PIB. Portanto, gastar 5% do PIB equivale a 50% do orçamento nacional. Isso é quase o mesmo valor que tínhamos sob o Kaiser, o imperador alemão, antes da Primeira Guerra Mundial. Então é realmente algo inédito. É preciso acrescentar, sabe, que nos estados europeus modernos, e em geral nos estados de bem-estar social, uma grande parte do orçamento nacional é um orçamento de transferência que já está pré-alocado. Vai para aposentadorias, vai para a saúde, vai para todo tipo de coisa que já está meio que gravada em pedra.
Então isso torna a situação ainda pior. Sim, sim, absolutamente. Quero dizer, é um ataque direto ao estado de bem-estar social e aos trabalhadores e às classes médias, claro. É uma estratégia para tempos de caos. Você sabe, o sistema capitalista mundial está em apuros, e o Ocidente em particular, a hegemonia ocidental está em declínio. O próprio capitalismo ocidental está profundamente em decadência. Então, eles estão desesperados para encontrar maneiras de manter o sistema funcionando e preservar seus privilégios, seu poder e sua riqueza. E uma forma de fazer isso é criar um estado permanente de exceção. Já vimos isso de várias formas. Tivemos isso com a guerra ao terror, claro. Escrevo extensivamente sobre isso no meu livro Friedenstüchtig. A guerra ao terror foi o modelo, por assim dizer. E vimos a mesma coisa durante a pandemia. Uma espécie de tomada de poder pelas elites para canalizar enormes quantias de dinheiro para os bolsos dos acionistas de grandes empresas como a Pfizer e outras. E agora é a Rheinmetall. Então, em tempos em que o capitalismo está em apuros, ele procura maneiras de desacreditar a dissidência, justificar a repressão e direcionar somas enormes para os bolsos dos acionistas das grandes corporações. É disso que se trata. Agora a questão é, por que os social-democratas aderiram a essa agenda? Quero dizer, os social-democratas alemães, assim como os austríacos, têm uma tradição muito importante de políticas de distensão. Sob Willy Brandt na Alemanha, Bruno Kreisky na Áustria e Olof Palme na Suécia, eles desenvolveram o conceito de segurança comum nos anos 1970, que foi crucial para encerrar a Guerra Fria de forma pacífica e para alcançar a reunificação alemã. O conceito de segurança comum foi criado no auge da Guerra Fria. Depois que a União Soviética invadiu Praga para pôr fim ao movimento da Primavera de Praga, e enquanto os americanos bombardeavam o Vietnã com 4 milhões de mortos. Portanto, também não eram tempos fáceis. Mas eles entenderam que na era nuclear, como disse certa vez o ex-secretário de Estado americano Cyrus Vance, a segurança comum na era nuclear só pode ser segurança comum. Não se pode alcançar segurança contra uma potência nuclear, porque no fim das contas, todos estaríamos mortos. Então eles desenvolveram esse conceito. E segurança comum significa que os interesses legítimos de segurança de todos os países devem ser considerados de forma igual. Isso significa, é claro, que a Europa Ocidental também tem interesses legítimos de segurança. Israel, por exemplo, tem interesses legítimos de segurança, assim como os Estados Unidos e outros países. Mas da mesma forma, os russos, ou a União Soviética na época, também têm interesses legítimos de segurança. Os palestinos, por exemplo, têm interesses legítimos de segurança, e o povo da Venezuela tem interesses legítimos de segurança. É preciso considerar todos esses interesses de segurança ao mesmo tempo. Foi assim que se conseguiram acordos de desarmamento nuclear, como os que foram alcançados na época, e que se estabeleceu uma certa distensão. Os social-democratas abandonaram essa tradição, não apenas após a invasão russa da Ucrânia, mas até mesmo antes disso. Quero dizer, o primeiro governo social-democrata e verde, em 1998, decidiu bombardear a Sérvia em uma guerra ilegal de agressão contra a antiga Iugoslávia, em 1999. Esse foi o primeiro passo na violação do direito internacional por um governo alemão após a Segunda Guerra Mundial. Desde então, tanto os verdes quanto os social-democratas meio que sabotaram sua própria tradição de segurança comum e políticas de distensão. Após a invasão russa, o chanceler Olaf Scholz fez aquele famoso discurso no parlamento alemão, o Bundestag, falando sobre um ponto de virada, o Zeitenwende, e anunciou 100 bilhões para as Forças Armadas. Ele nem sequer havia conversado com seu próprio partido sobre isso, muito menos com o parlamento, mas conseguiu se safar.
Cerca de meio ano atrás, tivemos emendas constitucionais na Alemanha que permitiram gastos ilimitados com o setor militar. Antes havia restrições orçamentárias e tetos de endividamento para todos os tipos de despesas do Estado, mas eles foram suspensos para o Exército. Os verdes chegaram a exigir que essas restrições também fossem suspensas para os serviços secretos, para os serviços de inteligência. Agora temos um orçamento ilimitado para o setor militar. Mas, ao mesmo tempo, austeridade para o restante da população. Trata-se, na verdade, de destruir o estado de bem-estar social. Os social-democratas chegaram a cunhar o termo apto para a guerra. Esse era o nosso ministro da Defesa no governo anterior, e continua sendo no atual. O título do meu novo livro, Apto para a Paz, é, portanto, uma posição em que precisamos questionar essa ideia, a de que o passado era o único caminho possível para avançar. Isso costumava ser um grande tabu, sabe, na Alemanha. E eu já tive outras discussões com pessoas neste canal. A ideia de que a Alemanha voltaria a entrar em guerra era por si só uma ideia meio pária, certo? Somente tipos de extrema-direita, ultranacionalistas, neonazistas ainda sonhariam com uma Alemanha que sairia para lutar. Mas nos últimos 20 anos, isso mudou. Primeiro lentamente, sabe, no sentido de poder contribuir para operações humanitárias, certo? E agora, toda aquela precaução foi jogada pela janela. E a ideia é, não. O exército, a Bundeswehr, precisa ser forte. E se chegar ao extremo, precisamos ser capazes de matar russos. Isso agora não é apenas algo que se pode dizer. É algo que realmente se ouve no discurso público. Essa mudança que aconteceu, bem, começou devagar, mas depois acelerou nos últimos 3 ou 4 anos, tornou-se algo que se pode dizer. E agora é o tom aceitável. Listen to this please, spasm. É mais não phrase mu fe, que? Is it revanchism? What is it? Quer dizer, sempre houve militaristas alemães, mas eles tinham um problema: a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então a Alemanha foi forçada a exercer algum tipo de contenção em relação ao exército. Também havia movimentos pacifistas muito fortes na Alemanha. Nos anos 1980, por exemplo, centenas de milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o rearmamento nuclear. Ao mesmo tempo, havia interesses dentro do complexo militar-industrial em romper esse tipo de impasse alemão, do ponto de vista deles, para fortalecer as forças armadas e voltar a ser a potência militar mais forte da Europa. O que, é claro, outros países europeus não queriam. Quero dizer, no processo de reunificação, isso foi muito importante, é claro, para os russos, porque eles perderam 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Eles não queriam que a Alemanha se remilitarizasse. Não queriam que a OTAN se expandisse. Mas também países da Europa Ocidental, como França e Reino Unido, não queriam que a Alemanha se tornasse uma potência supermilitarista. Mas agora, eles parecem aceitar isso, o que é realmente bastante assustador. E o discurso mudou, porque as elites aproveitaram a invasão russa da Ucrânia como pretexto para o que Naomi Klein chamou de estratégia do choque em seu livro A Doutrina do Choque. E nesse momento, quando as pessoas podem ser enganadas e manipuladas pelo medo, por esse alarmismo de que os russos vão destruir cada um de nós, dizem a elas que é uma guerra contra os chamados valores ocidentais. O que é um termo interessante, porque foi o mundo ocidental, o mundo capitalista ocidental, que foi responsável por 500 anos de expansão colonial, escravidão, genocídios, ecocídios, as maiores guerras da história humana. Essa é a tradição do Ocidente. Mas ainda assim falamos sobre valores ocidentais, o que é uma ideia bastante ridícula. E no Oriente é uma narrativa antiga. No Oriente estão os bárbaros. Na guerra contra o terror, foram os bárbaros do mundo árabe e do mundo muçulmano que foram retratados como bárbaros. E a nossa mídia, é claro, desempenhou um papel crucial nessa narrativa, o de nos retratar como as forças virtuosas da história mundial e o mundo muçulmano como bárbaros.
Agora, essa narrativa simplesmente se deslocou para a Rússia. Assim, a Rússia volta a ser o grande urso do Oriente que vai nos devorar a todos. É tudo propaganda de guerra. E eles usam essa invasão, de fato ilegal, que tem uma longa história anterior. Ela não surgiu do nada, é claro, a invasão russa. Teve muito a ver com a expansão da OTAN e a expansão ocidental em geral, e com a sensação, na Rússia, de que seus interesses de segurança estavam ameaçados. Mas ainda assim, isso foi usado para impor uma agenda de extrema militarização que vinha sendo preparada há décadas. Então você acha que essa preparação começou lá em 1999 com a Sérvia, com a Iugoslávia? Quer dizer, por um lado, sim, 1999 foi justamente quando Schröder assumiu, quando os social-democratas chegaram ao poder, certo? Mas depois, em 2003, houve a guerra do Iraque e a Alemanha não participou, nem os franceses. Eles disseram, não vamos fazer isso. Por isso foi uma coalizão dos dispostos e não uma operação da OTAN. Então, onde você acha que começou o momento em que os social-democratas realmente deixaram de lado, digamos, aquela mentalidade da Guerra Fria, de sem guerra conosco? A mentality of no war with us. Sim, acho que existem diferentes facções e diferentes forças dentro do Partido Social Democrata. Mesmo hoje, há uma minoria que se opõe ao tipo de belicismo que vemos agora. Mas eles são silenciados pela imprensa e até demonizados como amigos de Vladimir Putin, e assim por diante. Claro, no início dos anos 2000, havia muita fricção. Não tanto no Partido Verde, mas mais no Partido Social Democrata, que tinha aquela tradição de longa data de políticas de distensão. E em 2003, havia eleições se aproximando, e Schröder sabia que a população alemã era fortemente contra aquela guerra. Tivemos uma enorme manifestação em Berlim, 500 mil pessoas nas ruas contra a guerra do Iraque. Foi um movimento enorme, e isso influenciou suas decisões, é claro, porque ele queria ser reeleito. E os verdes também. Então decidiram não apoiar a guerra, mas ainda assim a sustentaram, porque muitas das operações americanas foram planejadas e coordenadas em bases militares dos Estados-Membros, na Alemanha. Temos muitas delas. E isso foi, é claro, completamente ilegal. É por isso que os governos alemães, até hoje, se recusam a chamar a guerra do Iraque de guerra ilegal. O que, é claro, ela foi. Porque uma vez que admitissem que a guerra era ilegal, isso significaria que permitir que os militares dos Estados operassem a partir do território alemão também era ilegal. Certo. Ainda há muita história e reflexão a serem feitas. Mas primeiro precisamos sair desse momento belicista em que estamos agora, que para mim é realmente sem precedentes. Na minha vida, nunca vi tanta retórica pró-guerra, pró-militar, pró-vamos lá lutar contra eles. Então você escreveu aquele livro, algo como Paz Preparada ou Prontos para Paz. Como fazemos isso? Como saímos dessa espiral de desgraça que parece girar ao nosso redor? Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é engajar na diplomacia. A União Europeia, incluindo os governos francês, alemão e britânico, sabotou todos os tipos de esforços diplomáticos. Isso começou antes, já no início de 2022, logo após a invasão russa. Houve negociações sérias em Istambul e em outros lugares, e eles elaboraram um plano de 10 pontos, que também foi proposto pela Ucrânia. Eles estavam perto de chegar a um acordo que incluía a neutralidade da Ucrânia. O que é claro, Henry Kissinger e muitos outros estrategistas dos Estados Unidos já haviam proposto há muito tempo, porque essa é, evidentemente, a única solução para a Ucrânia. Naquela época, a retirada das tropas russas para a linha de frente estava em discussão antes da invasão. E então Boris Johnson interveio em 9 de abril de 2022, provavelmente em nome dos americanos, e disse: "Vocês não devem assinar nada. Não têm nosso apoio."
Assim, os ucranianos não assinaram. Essa narrativa, aliás, é frequentemente contestada, pois muitos dizem que foram os massacres em Bucha que tornaram as negociações impossíveis. Mas o próprio Zelensky disse à televisão, quando estava em Bucha, que eles queriam negociar e ainda continuavam negociando. E nós temos muitas testemunhas. Aliás, até o chefe do partido de Zelensky no parlamento naquela época e o principal negociador da Ucrânia em Istambul disseram bem, o Ocidente interveio. Eles não queriam que a guerra terminasse. O ministro das Relações Exteriores da Turquia disse a mesma coisa. Havia forças no Ocidente que queriam que a guerra continuasse para enfraquecer a Rússia. Essas foram as palavras do ministro das Relações Exteriores. Conto essa história porque ela prova que é possível negociar com o governo russo. E também é muito instrutivo ver o que os russos querem. Eles querem neutralidade para a Ucrânia. Não querem forças da OTAN lá. Agora, o que a União Europeia fez? Quero apenas enfatizar novamente. A exigência dos russos não é que toda a Ucrânia precise ser deles, ou que a Ucrânia precise ser, você sabe, engolida. Essa não é a exigência. A exigência é que a Ucrânia, excluindo as partes onde estão suas tropas, precisa ser neutra. Essa é a exigência. Ela precisa ser neutra. Simplesmente não deve representar uma ameaça. Com certeza. Quero dizer, é isso que pessoas como George Kennan, que criou a estratégia de contenção, diziam. Ele era um guerreiro da Guerra Fria. E pessoas como William Burns, que agora é diretor da CIA, vem dizendo isso há décadas. Chuck Matlock, o último embaixador dos Stasi na União Soviética, continua dizendo isso até hoje, aos 95 anos. Com certeza. Quero dizer, essas eram pessoas que conheciam a Rússia. Eles estiveram na Rússia. William Burns foi embaixador, acho que na Rússia. Ele conhecia Moscou. E ele sabia, e dizia isso abertamente, que essas eram as linhas vermelhas. E essa é realmente a lição dos tempos de segurança comum. É preciso respeitar a Rússia, os interesses legítimos de segurança de outros países, especialmente se forem potências nucleares. Então, se você aceita que não deveríamos permitir que o México se tornasse membro de uma aliança militar russa ou chinesa e tivesse armas nucleares em seu território, ao lado da fronteira dos Estados Unidos, acho que isso seria uma péssima ideia. E todos concordariam que os Estados Unidos não aceitariam isso. Ao mesmo tempo, não se pode permitir que a Ucrânia entre na OTAN. Quero dizer, é preciso ter as mesmas regras para todos. Agora, a neutralidade tem sido uma exigência fundamental da Rússia. Mas a posição de negociação da Ucrânia enfraqueceu significativamente. Também porque o Ocidente interveio naquela época e destruiu as negociações. E agora a Ucrânia não vai recuperar o território que perdeu, nem a Crimeia, nem o Donbass. Isso é certo, porque os militares russos detêm grande parte do poder, em termos de efetivo, de produtividade da indústria bélica e assim por diante. Mas os europeus ainda se recusam a reconhecer essa realidade, e agora estão torpedeando todos os tipos de propostas, por exemplo, do governo Trump, para chegar a algum tipo de acordo. Então, o que podemos fazer a respeito? Precisamos forçar nossos governos a se engajarem na diplomacia, ou pelo menos a não sabotarem a diplomacia, como a União Europeia faz o tempo todo. Por exemplo, na primavera, quando houve conversas sobre um cessar-fogo, a União Europeia e o governo britânico disseram: assim que houver um cessar-fogo, enviaremos tropas da OTAN para a Ucrânia. Isso é, claro, um incentivo para a Rússia continuar lutando, porque essa era a ideia desde o início: impedir que a OTAN se expandisse para a Ucrânia. Então, essa é uma forma de torpedear qualquer negociação. E agora eles estão tentando confiscar, como eu disse, os ativos russos na Bélgica, o que é obviamente contra o direito internacional. E se o fizerem, como o primeiro-ministro belga disse com razão, essa é outra maneira de impedir a Rússia de negociar, se eles virem que seus ativos estão sendo apreendidos. Portanto, precisamos pressionar nossos governos a se engajarem na diplomacia
em vez de bloqueá-la e aumentar os gastos com a guerra. To block the spending for war. I mean, that's crucial. Still, for example, in Germany, Quer dizer, isso é crucial. Ainda assim, por exemplo, na Alemanha, o orçamento militar ainda não chegou a 150 bilhões de euros por ano. Ainda podemos impedir isso. Pode haver muita resistência dentro da sociedade civil, porque a grande maioria das pessoas nos países europeus tem um forte interesse em manter o estado de bem-estar social e em barrar esse tipo de política de militarização. E, portanto, acho que há potencial para alianças na sociedade civil. Não apenas o movimento tradicional pela paz, mas também aqueles que defendem os direitos dos trabalhadores e assim por diante. Então, há muito potencial, sim. Sorry, I just want to add actually 2 questions. Desculpe, eu só quero acrescentar, na verdade, 2 perguntas. Uma é: você acha que vai chegar um momento em que outras nações da UERI começarão a se sentir um pouco desconfortáveis com isso? Porque veja, você pode demonizar os russos o quanto quiser e tudo mais, mas em algum nível, na França, na Itália, na Polônia e assim por diante, deve haver uma memória, certo? Quero dizer, houve épocas em que a Alemanha se militarizou e isso não terminou bem. Então, em que momento você acha que isso vai acontecer? Outros estados da UE poderiam dizer algo como: calma, calma, Alemanha, talvez não tão rápido. E em segundo lugar, o que eu não entendo é que enquanto os alemães e os europeus em geral têm esse objetivo muito firme de como a guerra precisa terminar, deve terminar com toda a Ucrânia de volta à Ucrânia, incluindo a Crimeia, e Vladimir Putin em Haia, eles afirmam isso com muita convicção, mas nenhum deles explica como. A melhor ideia que os militaristas têm são mísseis de longo alcance para fazer ataques pontuais, mas ninguém apresenta uma cadeia lógica de como isso seria revertido militarmente. Nenhum deles. Então, como você faz sentido disso? How do you make sense of this? I mean, European elites, Quero dizer, as elites europeias realmente perderam a cabeça. Elas perderam o contato com a realidade. E claro, querem manter a velha narrativa de que a Ucrânia vai vencer essa guerra, o que é um completo absurdo. Porque investiram tanto capital político, na verdade todo o seu capital político, e a maior parte do seu dinheiro nisso. O tempo que for necessário O tempo que for necessário provavelmente significa o tempo que for necessário para a Europa afundar. Ir pelo ralo. É isso que está acontecendo. A Europa está em um caminho de autodestruição total. Economicamente está caindo rapidamente. Diplomaticamente, tornou-se completamente ridícula por várias razões. It has become utterly ridiculous for several reasons. First of all, most European countries and Germany. Antes de tudo, a maioria dos países europeus, especialmente a Alemanha, apoiou o genocídio em Gaza. Portanto, o duplo padrão é evidente quando afirmam estar defendendo o direito internacional na Ucrânia, enquanto apoiam um genocídio em Gaza. Outros países, como o Reino Unido e a França, também apoiaram os israelenses. Internacionalmente, eles estão se tornando cada vez mais isolados diplomaticamente. E também estão aumentando o risco de guerra. Se essa confrontação for mantida e acelerada com a Rússia, há o risco de uma guerra nuclear. É uma situação muito séria, e a doutrina nuclear russa é muito clara. Se a existência do seu Estado estiver ameaçada, eles poderiam usar armas nucleares primeiro. Essa é a doutrina militar deles. Então não deveríamos fazer isso. Quero dizer, independentemente do que se pense sobre a Rússia e Vladimir Putin, devemos buscar a sobrevivência nessa situação. E o único caminho para a sobrevivência é a diplomacia. E as elites europeias, as elites políticas, não estão em posição. Se você observar o que o Parlamento Europeu está votando, parece que estão dizendo sim, vamos para a Terceira Guerra Mundial. Há cerca de 700 membros do parlamento, e algo em torno de 650 deles estão votando nesse tipo de coisa, incluindo os verdes, os social-democratas e partes da esquerda, embora não toda a esquerda, é preciso dizer.
in the European Parliament, Então, nos parlamentos, especialmente no Parlamento Europeu, a resistência é bastante fraca. Ao mesmo tempo, como você mencionou, acho que há forças em outros países europeus onde a resistência está crescendo. Vemos isso na Bélgica, por exemplo. É um país pequeno, mas eles temem que sua própria existência esteja sendo sacrificada. Quero dizer, a União Europeia está disposta a sacrificar a Bélgica. Porque, se os ativos russos forem confiscados pela Wood para criar empréstimos para a Ucrânia, e assim por diante, a Rússia provavelmente entrará na justiça contra a Bélgica e provavelmente vencerá, porque é contra o direito internacional confiscar esses ativos. because it's against international law to seize these assets, and that will mean that Belgium will be responsible for E isso significaria que a Bélgica seria responsável por 180 bilhões a serem pagos de volta aos russos. Isso seria o fim do país. E isso é muito interessante. Acho que em muitos países europeus, as pessoas estão observando isso com muito cuidado. O fato de que a União Europeia está disposta a sacrificar um de seus membros pela loucura de seus cenários de guerra irreais. Mas acho que isso realmente depende dos movimentos pela paz, porque não podemos mais confiar nas elites políticas. Elas estão envolvidas com o complexo militar-industrial. Não todas, mas muitas. Portanto, depende de a sociedade civil conseguir se mobilizar contra essa loucura. Sim, a mobilização da sociedade civil seria uma coisa. A outra, e é assim que o Sr. Karaganov na Rússia argumenta, é que o problema é que os europeus não estão realmente com medo. Eles não estão assustados. Então, de certo modo, a Europa me lembra neste momento um chihuahua parado em frente a um enorme. Bem, qual seria um bom exemplo? Digamos, um urso. Mas entre o chihuahua e o urso há uma porta de vidro. O chihuahua sabe que o urso está trancado do lado de fora, certo? Então ele pode ir lá e latir, ser bem alto e barulhento. Mas ele sabe que está protegido, mesmo podendo ver tudo do outro lado. Mas se a porta de vidro fosse levantada, é aí que as coisas realmente mudariam. Então quero dizer, o que é agora que faz os europeus tão confiantes, que eles possam usar toda aquela retórica, quando claramente, sem os americanos, eles não têm exército, não têm defesa militar contra isso? Quero dizer nada. Seria um jogo muito, muito desigual se chegasse a esse ponto, certo? O que é essa porta de vidro que lhes dá tanta segurança? Quer dizer, acho que eles têm vivido em uma casa de vidro há muito tempo. As elites europeias, assim como as elites americanas até recentemente, se recusaram a reconhecer e admitir que a era de sua hegemonia no sistema mundial está chegando ao fim. Na verdade, ela já está acabando, e eles não querem aceitar isso. Querem continuar sendo os senhores. E claro, os americanos eram os senhores dos senhores, e os governos europeus, a maioria deles, têm sido seus cachorrinhos há muito tempo. Mas veja, os BRICS, em termos de PIB, são muito mais fortes do que os países da OTAN ou do G7, em termos de população e assim por diante. Então eles estão perdendo sua hegemonia e não querem aceitar isso. E também estão perdendo a guerra na Ucrânia, que tem sido uma guerra por procuração desde o início. Aliás, Boris Johnson havia reconhecido isso. Ele disse várias vezes, bem, esta é uma guerra por procuração. Ainda assim, na mídia alemã não se pode dizer isso. Chamam de narrativa de Putin, embora tenha sido Boris Johnson quem disse. Eles não conseguem aceitar seu declínio, e essa é uma situação muito perigosa. Se você tem um hegemon em declínio, os Estados Unidos, e poodles em declínio, por assim dizer, na União Europeia, e eles não querem enxergar a realidade, o chihuahua ainda acha que é um urso ou um bulldog. Eles agirão de forma completamente irracional, e é isso que estão fazendo. É por isso que precisamos parar com essa loucura e trabalhar com base na realidade. A realidade é, como você disse, que os europeus têm muito pouco, tanto em termos militares quanto econômicos, para entrar em guerra com a Rússia. E é uma potência nuclear. Todas essas ideias de que podemos entrar em guerra com a Rússia são completamente suicidas.
independentemente das forças convencionais. É ridículo. É por isso que todo esse rearmamento é totalmente absurdo. Porque uma vez que entremos em guerra com a Rússia, a guerra nuclear é muito provável. E todos estaremos mortos, inclusive nossas elites políticas. E é por isso que é tão assustador que o chanceler alemão, Friedrich Merz, tenha dito recentemente que não tem medo de uma guerra com a Rússia. Ora, o que isso significa? Em que estado mental esse homem está para não ter medo de uma guerra com a Rússia? Esse é um estado mental muito perigoso dentro das elites europeias. Elas não sabem o que é realmente a guerra. Não sabem o que significa entrar em guerra com a Rússia. E estão dispostas a permanecer em seu mundo de fantasia, de supremacia europeia e ocidental, e a sacrificar o mundo por isso. É uma situação muito perigosa. Sinto muito em dizer isso, mas o país já esteve nessa situação antes, e deram um nome a isso. Chamaram de Barbarossa, certo? Eles achavam que poderiam vencer, e não aconteceu, certo? É só que, desculpe, não quero ir tão longe. Quero dizer, é muito frustrante ver que depois de 80 anos, todo aquele espírito de nunca mais parece significar algo completamente diferente para as pessoas no poder agora. Sim, absolutamente. Acho que há alguns anos eu não teria acreditado que a Alemanha e a Europa poderiam estar nessa situação agora. Quero dizer, temos uma situação um pouco parecida com a de antes da Primeira Guerra Mundial, em que há elites políticas completamente irresponsáveis na Europa que arriscam todo tipo de aventura, até mesmo uma grande guerra. Mas é uma situação diferente, porque hoje vivemos na era nuclear. E isso significaria não apenas outra Primeira Guerra Mundial, mas provavelmente o fim da humanidade. As pessoas no poder agora não têm a menor ideia disso. As pessoas que criaram as políticas de distensão nos partidos social-democratas nos anos 70 haviam vivido a Segunda Guerra Mundial. Willy Brandt era um socialista, um antifascista. Ele arriscou a vida para combater o fascismo e sobreviveu. E é por isso que ele sabia o que a história significa. É por isso que ele sabia o que a guerra significa. E hoje, as pessoas não têm, como observou Günther Anders, o filósofo alemão, há 50 ou 60 anos, a imaginação para compreender as possíveis consequências de suas ações. Há, porém, uma leve mudança nos últimos meses. Porque uma coisa que notei é que uma das vozes mais proeminentes da Alemanha, o filósofo Richard David Precht, ele é um convidado muito bem-vindo em todos esses programas de debate, começou a dizer que precisamos reconhecer certos pontos de vista russos e que precisamos negociar. Claro, ele está sendo criticado por todo mundo, especialmente no X. Mas isso me surpreendeu, porque antes essa não era uma posição que sequer era muito divulgada. Então está acontecendo uma leve mudança. Não, eu não vejo essa leve mudança. Houve algum tipo de oposição desde o início. Quero dizer, Sarah Wagenknecht, que quando a guerra começou, ainda fazia parte do partido de esquerda, o Die Linke, era muito proeminente e apareceu em alguns programas de debate. O procedimento padrão da nossa mídia é que se há uma pessoa pedindo paz e negociações, colocam 4 pessoas, 4 belicistas, na frente dela para demonizá-la. E foi exatamente isso que aconteceu, é claro. E com Richard David Precht, é praticamente a mesma história. Portanto, é importante que essas vozes existam. Mas ainda assim, de acordo com as pesquisas, a opinião pública foi moldada pela propaganda nos últimos anos. Mas há um vislumbre de esperança, porque o governo alemão quer reintroduzir o serviço militar obrigatório, e os jovens discordam. Quero dizer, mesmo que eles não tenham opiniões muito fortes sobre como acabar com a guerra na Ucrânia, eles sabem que não querem morrer em uma guerra com a Rússia. Eles não querem servir, a maioria deles. Então, no sábado, haverá uma greve de estudantes e alunos alemães nas escolas
na tradição das greves pelo clima. Espero que esse tipo de resistência avance, porque se a geração jovem disser não a esse tipo de militarização, teremos uma chance de mudar de rumo. Na remota possibilidade de que jovens estejam ouvindo este programa, porque eu sei que o público é praticamente o oposto, mas caso alguém esteja ouvindo, é bem simples. Se alguém pedir para você pegar um rifle e matar outra pessoa, apenas diga não. Apenas diga não, porque isso é tão perverso, não é? Todos esses velhos nos programas de debate ficam lá falando sobre a necessidade de defender e sobre a nova geração assumir sua responsabilidade. E eles nunca, jamais chegarão nem perto da linha de frente, certo? De novo, é uma perversão, mas é uma que está acontecendo agora. Sim, sabe, acho que Ursula von der Leyen, a chefe da Comissão Europeia, foi recentemente questionada se seus familiares iriam para a guerra em caso de um conflito com a Rússia. Ela hesitou e depois disse que não. E o mesmo, aliás, vale para os eleitores do Partido Verde, que se tornou um dos partidos mais beligerantes da Europa. Era um partido fundado na paz, na ecologia e no anticapitalismo. E hoje é exatamente o oposto. A maioria dos eleitores verdes quer rearmamento, mais envio de armas para a Ucrânia, quer que a guerra continue e assim por diante. Mas também é o partido cujos eleitores estão menos dispostos a servir nas forças armadas. Muito interessante. Então, como você disse, é como se a burguesia e os círculos acadêmicos na Alemanha fossem bastante pró-guerra e pró-militarização, mas não quisessem que seus filhos fossem para a guerra. É uma situação completamente cínica. E Erich Maria Remarque, o autor de Investing Nichts Neues, não sei o título em inglês, um dos livros mais famosos contra a guerra, escritos após a Primeira Guerra Mundial, há uma cena famosa em que soldados de ambos os lados estão sentados dizendo: bem, sobre o que são essas guerras? Quero dizer, se o czar russo e o Kaiser alemão têm um problema, que peguem pistolas e se matem. Mas o que temos a ver com isso? Devemos ficar fora disso. E como você disse, toda essa ideia de que as pessoas obedecem quando os que estão no topo dizem pegue um rifle e atire no seu vizinho é absurda. Foram necessários centenas de anos de disciplina por meio da educação, da militarização e da propaganda para convencer as pessoas de que precisam obedecer em uma situação dessas. Escrevi extensamente sobre isso no meu livro O Fim da Mega Máquina. Esse tipo de recusa em obedecer é fundamental para a paz. E quando olhamos para a Guerra do Vietnã, este é o meu último ponto, foi aquele momento decisivo em que os soldados recusaram a servir. Apenas se recuse. Quero dizer, você não precisa ser um pacifista ferrenho. Apenas se recuse a ser enviado para a guerra. E sabe, só como observação, quando se trata da Primeira Guerra Mundial era ainda mais bizarro do que agora, porque o Kaiser alemão e os russos eram, bem, eles eram primos, junto com o rei da Grã-Bretanha, certo? Todos eram netos da Rainha Vitória. Mas, enfim, os europeus, incluindo, acho, até a Rússia, têm o hábito de fazer escolhas estúpidas. Eles são pagos por bens personais e trabalhadora. Hans e Paul vão e matam Ivan e Gregory, certo? É horrível. Gregory, right? It's horrible. Sim, absolutamente. Acho que a situação em que estamos é que os europeus foram usados por 500 anos durante a expansão do sistema capitalista ocidental. Mas eram eles que davam as ordens. Podiam colonizar outros países como quisessem. Podiam enviar seu próprio povo para a guerra como quisessem. Mas esses tempos acabaram e eles não querem aceitar isso. Não querem aceitar o fim da hegemonia ocidental. E nem mesmo querem aceitar o fato de que somos, ao menos formalmente, sociedades democráticas onde as pessoas podem dizer não à guerra, certo? É por isso que eles precisam trabalhar para minar as próprias democracias que afirmam estar defendendo. Mas isso é uma questão completamente diferente. Fabian, para as pessoas que querem te acompanhar,
qual é o melhor lugar para encontrar seus livros e seus escritos e onde você os publica? Sim. Yes. So, go to Acesse fabianscheidler.com. Você encontrará muitos artigos e vídeos lá. Também escrevo para o Le Monde Diplomatique e outros jornais em vários idiomas, então há bastante material disponível. Você também pode me seguir no Gix, Blue Sky, Facebook e assim por diante. Facebook and so on. Vou colocar os links dos seus perfis na descrição deste vídeo abaixo. Fabian Scheidler, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Mr. Mahiseb.